Today, I will try to speak in Spanish. Espanhol. Hola, Oscar. Porque Oi, hoy vamos a Oscar, tener porque hoje nuestro vamos ter privilegio o nosso privilégio de presentar un poco de sobre una apresentar de um las pouco intenciones que nosotros sobre uma das tenemos intenções que alrededor nós del proyecto, temos a que es respeito do projeto, un objetivo, que é um un propósito objetivo, común um que propósito comum nosotros gustaríamos de compartir con que todos nós ustedes, gostaríamos de compartilhar com que todos va vocês, sobre una que diz posibilidad de respeito a uma conocernos nosotros, possibilidade pero de nos tenemos que conhecermos, aprender cómo mas temos de aprender buscar hacer la búsqueda como de fazer fondos, de todo essa esto, busca de va a ser fundos un e tudo placer mais, mas vai ser um conocernos este prazer, né, desafío para a gente común conhecer también, esse de desafio una comum oportunidad também, de estarnos de uma juntos este oportunidade de año o estarmos alrededor juntos del este próximo ano ou no año, ano que vem, mas eu acho até que que esse ano, va también alrededor de que também Colombia. diz respeito a Entonces, estar na bueno, para Colômbia, né, em celebrar Barichara, então eu vou este, nuestro convidar o check-in de Oscar para hoy, vir e pasarles un fazer poco o de nosso check-in de inspiración de su hoje, tierra, de su passando um pouquinho a contexto, inspiração para que nosotros da terra también dele, do podamos seu contexto, para que nós também sumar possamos y comprender somar, un poco este agregar e contexto. compreender um pouquinho dessa energia desse contexto. Muchas gracias, Oscar? Michelle. Hola, Muito buenas obrigada, tardes. Michelle. Olá, Entonces, boa buenos tarde, né? días Boa noite, em a alguns todos ustedes, casos, buenos días si a está todos en vocês, Australia alguien. Bueno, e bom dia para quem está na quiero Austrália, empezar enfim. entonces en esta Gostaria de ocasión começar, então, nesse cortando un check-in aqui, poco lo cotidiano. Entonces, vamos a hacer cortando um tres pouco o respiraciones cotidiano. Então, vamos fazer profundas. 3 respirações Inhalamos el aire, profundas. Então, exhalamos, exalamos o ar, sostenemos ahí el aire un poquito y inspiramos, lo soltamos. sustentamos o ar um pouquinho e soltamos. Ahora sostenemos el vacío, Agora, de novo, deixamos um lo dejamos. vazio, inspiramos novamente. Lo sostenemos ahí el aire un poquito Mantemos um pouquinho o ar preso, y lo soltamos. soltamos. Sostenemos el vacío, Mantemos o vazio, inhalamos inalamos y exhalamos. e exalamos. Vale. Quiero entonces É isso. Então, preguntarles agora eu gostaria de por perguntar para un lugar vocês que haya por um marcado su lugar infancia, que tenha del cual marcado a tengan un infância de recuerdo muy vocês, e do bonito, qual un vocês têm lugar uma que lembrança ustedes muito tengan bonita, de um lugar un recuerdo en su corazón, que vocês tenham uma lembrança em seus de corações de niñez quando eram crianças y nunca se les ha salido e de su mente. nunca saiu da mente de vocês. Quem gostaria de começar? Acho que a infância não estava tão longe assim, né? Não acho, pelo menos. Yo que tengo la infancia más lejito, quiero empezar antes de que se me olvide. Eh, a mí me marcó el haber nacido en la playa. Na verdade, Nací al frente del mar. eu Papá nasci na frente era do de una mar. ciudad A minha costera, família não era de uma cidade pero fueron a costeira, trabajar allá. mas Mi foram papá se fue para trabalhar acá, mi mamá se fue con lá. él. Meu pai, né, Entonces, foi, minha mãe mi foi com primera ele. E infancia ter vivido a en alta primeira mar infância fue frente ao mar marcou a minha vida. recuerdo muy pequeña Eu me que me lembro de encantaba muito pequenininha ir a sempre barquita. estar Mi em papá era barquinho, muy atrevido y se iba con nosotros, meu pai, mi mamá y yo, muito mar atrevido, adentro. ia com a gente Y el até o mar mar siempre me ha adentro. traído una sensación E o como de mar paz sempre me y de traz uma sensação tranquilidad de y paz e y recargar el tranquilidade alma. e de recarregar a Entonces me alma. sentí muy Então, afortunada eu de sinto que eu fui tener muito ese papá afortunada em ter tido a minha primeira infância de frente para o mar. paso la palabra. Agora eu vou passar a palavra Ok, Adrian. para o Adrian. Yes, Oi, so muito obrigada, Ceci. hi to everyone. Oi, So pessoal. for Bem, me, para I mim, think eu as acho for the my que country, no meu we have país two official nós languages, temos duas línguas English and French. oficiais, inglês e So francês. I would say in my Então, eu child, I was diria practically que born in the English eu part nasci na of parte my country. inglesa Now, do I say this país. because E eu nowadays digo I isso, get né, de to uma forma live afortunada, in porque the hoje em French dia part. eu Now, consigo for a andar very na long parte time, francesa. E durante I muito spoke tempo French eu só falava around francês. like all the villages and everywhere Quando eu ia around para we outras speak French. vilas, Now, né? if I was not born in the E English se eu não part, tivesse I would nascido na never parte be able to inglesa, speak English eu nunca teria because aprendido inglês. it's very Porque, complicated como eu disse, é for muito the communities complicado, that speak né? A gente trabalha com French as and comunidades also que the falam culture. francês So e I was também em suas fortunate that línguas I was maternas. born in the Então, eu English fui part because afortunada de nascer that's na what parte inglesa I e had é the por isso que basic agora eu basics of tive English and esse along the básico way do inglês. Então, now eu I cresci speak lá. French in Então, private. agora eu falo Now the francês no next trabalho. part, now I could speak two
E aí, né, eu consigo falar duas línguas devido ao lugar onde eu nasci. Então, eu posso me expressar facilmente em inglês e francês. Então, eu estou muito grato por ter tido essa oportunidade quando eu era bem jovem. Acho que é isso. É isso que eu gostaria de compartilhar a respeito da minha infância. Agora eu vou passar para o Matheus. Pessoal, é, um lugar que eu me recordo, que eu gosto muito da minha infância, é a rua que tem na frente da minha casa, porque ali eu me juntava com várias outras crianças, tipo umas 30 pessoas assim, de manhãzinha e ia até de noite, quando minha mãe, às vezes até virava, assim, até de madrugada. Daí minha mãe tinha que ir lá me chamar e tal, porque a gente ficava o dia inteiro brincando e a gente aprende muito, né, nessas relações assim próximas com as pessoas que vivem com a gente e tal. Nossa, muito do meu caráter assim, das coisas que eu sou hoje, foi formado ali na rua assim, jogando bola, soltando pipa, fazendo essas coisas. Então a rua que está na frente da minha casa, que eu vejo todo dia, é um lugar assim que eu me recordo com muito carinho da minha infância. E eu passo para você, Oscar. Não sei se você quer ficar por último, mas eu passo para você. Ir de último Tá, para eu empezar queria ser o último, la né, siguiente realmente, ronda. para poder Cada começar com a uno tendrá apresentação. 10 Então, eu vou minutos. passar agora a palavra para o Marcelo, tudo bem? Obrigado, Oscar. Bem, eu vou tentar falar em espanhol. Minha recordação é onde eu morava em São Paulo, que é uma cidade grande, e eu vivi em um prédio de apartamentos e tinha uma parte na base do prédio na qual as crianças ficavam ali brincando com as bicicletas e com a bola. Então, eu tenho uma lembrança muito boa de brincar com os meus amigos nesse ambiente não muito da natureza, né? Porque era entre ali no estacionamento do prédio, mas era uma sensação muito boa de ficar muitas horas lá com os meus amigos, e eu gostava muito de bicicleta. E isso é muito curioso para mim falar disso agora, porque é uma conexão muito diferente que eu tenho hoje na minha vida. Mas naquele período era muito cosmopolita a minha vida, e eu morava nesses prédios. Bem, passar agora para Michele. Obrigada, Marcelo. Eu estava pensando aqui na minha infância, quando o Oscar nos estava guiando, e foi interessante porque eu não tenho certeza de onde que foi. E, na verdade, foi, né, eu estava procurando as palavras, né, para ser em inglês ou espanhol, porque era uma montanha, como se fosse de um mato, sabe, alto, assim. E eu acho que era, não sei, era uma casa no interior, né, para onde meus pais me levavam, e eu me lembro de que o primeiro movimento que eu fiz foi só correr e pular nesse lugar. Mas era tipo mato, sabe? Uma montanha assim de mato, um montinho de mato. E parecia que estava super assim, né? Você pula em cima e ele despenca, sabe? Cai tudo. Daí eu me lembro desse movimento de ver isso, a natureza, e logo depois de ter saído de lá, eles costumavam ter um animal, ai, qual que é o nome? Em português se chama bicho preguiça. E não sei como é que era, mas não dá para dizer que é um macaco, mas geralmente ele dorme bastante e tem grandes braços e pernas. E eu me lembro que quando eu tive aquela experiência, logo depois daquilo, eles me levaram com esse animal e eu não sei por que que eles tiveram isso. E, né, o animal me abraçou, né, esse bicho preguiça, mas depois disso eu me senti tão abraçada e, né, me senti cuidada, e ao mesmo tempo eu me senti tão bem também que eu estava sendo abraçada. Então, esse é o que Matheus está montando, porque ele não é comum no Brasil, sabe? Não é tão comum assim encontrar esse animal. Mas eu me lembro que
isso, sabe? Por algum motivo essa memória me veio agora e eu me senti muito especial. E daquele momento em diante, eu comecei a sentir, né, como eu havia me separado daquela sensação de estar junto com a natureza. E isso é algo que eu quero voltar a ter isso, sabe? Então, obrigado, Oscar, porque isso foi algo que estava muito oculto na minha memória, realmente. E eu não, acho que nem o Marcelo sabia disso. Então, agora eu vou passar. Ahí, dale. Listo. Vale, muchas gracias a Ok, todos. muito obrigada a todos e a todas. ¿Permiten compartir pantalla? E agora eu Para... gostaria de compartilhar a Ahí, tela. la pantalla. ¿Sí? Vocês estão vendo a tela? Vale, este es el sitio Então, que esse é o si yo lugar recuerdo de niño, es que el eu me seibo. lembro de Es un árbol criança. grandísimo Tem uma que debe ceiba tener aqui, que é uma 200 o 300 árvore años. gigantesca, que deve ter uns Y 200, ahí, 300 eso que está anos. al lado era E la aqui, isso que biblioteca. está do lado era a minha Antes muchos escola. salones, pero antes era un Agora tem bosque muito mais salas, mas antes era uma floresta gigante. gigantesca. Eu estudei ali quando eu era criança. Recuerdo este lugar Tá em Barichara aí. E o que eu me lembro bueno, é que não tinha estaba essa solo, parede. Bem, estava ali, mas meio que se puede hacer por tinha cualquier lado. vários buracos, assim, na Y verdade, acá cuando entradas e saídas, você podia sair por qualquer lado. E aqui não eram vendidos doces e refrigerantes. Simplesmente chegava uma tia e me trazia merenda. Mas a minha tia era uma senhora velhinha, velhinha, muito linda, que criou os próprios irmãos, depois o meu pai, depois a gente, depois outros, assim. Era uma senhora que eu sempre conheci, eu nunca soube quantos anos ela tinha. Então, para mim, esse lugar era meio como o mais lindo da infância, porque é como o amor, a educação, o povoado. Então, sempre que eu vou ali, me traz essa nostalgia, sabe? Esse momento bonito. Então, gostaria de apresentar a vocês, essa aqui é Barichara, que é um povoado que tem muitos anos e vem de um território que tinha um povo originário, que era o povo Guani, e quando os espanhóis chegaram ali, houve um holocausto devastador e acabou, né, a língua, a cosmogonia, os costumes. Então ficam alguns saberes aqui, por exemplo, esses são trabalhos guanes que ainda são conservados, né? E tem vários ofícios, assim, tem o tecido e várias outras coisas, mas eu só gostaria de apresentar isso para vocês, para dar uma pequena ideia do território que vocês vão conhecer em alguns meses. Então, para contar um pouquinho da história, em 1705, uns camponeses viram a Virgem, que ela apareceu sobre uma pedra. Então, ali decidiram criar o povoado neste lugar. E esse lugar se chamava Baiachaira, na língua guani, que significa lugar para o descanso. Então, aí, nesse ano, fundaram um povoado. E esse lugar, né, tem umas fotos antigas aqui, essa é a praça central dessa vila, que não está reconhecida mais porque agora está cheio de árvore, e todo o livro, o solo estava em pedra, né, com uma pedra especial que nós temos aqui, e essa é a praça central, tem uma igreja muito antiga, e essas fotos as pessoas não reconheceriam se não fosse pela igreja, porque tudo mudou muito. Então, como também é uma vila tão antiga, tem uma história da Colômbia que foi uma história um pouco forte e triste, né? Em relação aos conflitos que aconteceram. Bem, essas pessoas que fazem essas obras são grandes artesãos que fazem com que esse lugar seja tão memorável também. Então, são grandes lavradores que fizeram com que fosse possível ter todas as ruas e as casas que tenham essas pedras características do local. Né? E a pedra aparece também nas colunas, no cimento, no piso, de alguma maneira. Então, esse ofício ainda é muito comum aqui. Um outro trabalho que temos aqui é a agricultura, e ela se caracterizou pela semeadura de tabaco. Aqui temos uma pessoa que está pendurando essas folhas de tabaco, e isso se faz já há centenas de anos. Esses são os Canadians, que nós chamamos, que você seca, né? E essas são as pessoas daqui. Esse trabalho, por exemplo, foi o que causou a primeira grande revolta que tivemos aqui, depois de todas as batalhas, né, que nós tivemos entre a cultura original, entre os guanes e os espanhóis, apareceu aqui um movimento muito forte que se chamou o Movimento dos Comuneiros. Eles percorreram desde Barichara até aqui,
Estamos falando de 1776 e se uniram mais ou menos 20.000 pessoas nesse momento e chegaram até Bogotá porque estavam contra os impostos do governo espanhol naquela época. É uma história longa, e depois desses comuneiros, que foi uma primeira tentativa de ter uma revolução, já apareceu a revolução que veio com Simão Bolívar, de Santander e Sucre e todos esses outros lugares na Colômbia, e são criollos que conseguiram que houvesse essa independência da Colômbia. Então eles passaram por aqui, o Bolívar passou muitas vezes aqui com seu exército e tal, e seus homens, né, que puderam tirar os espanhóis daqui da Nova Granada, como chamávamos. Então, depois disso, tivemos um conflito muito forte pelo poder, quando houve a independência, e veio algo muito difícil, que foram guerras pelo poder entre os próprios criolhos. E aí, né, uma guerra foi virando a outra, dezenas de guerras, até que, para terminar o século XIX, começando o XX, houve uma muito forte que chama Guerra de 2000 Dias. Essa é uma foto emblemática mostrando os exércitos como eles estavam compostos principalmente por crianças. E a batalha mais forte que houve foi aqui bem perto de Barichara, onde está o aeroporto de Bucaramanga, Palo Negro, e ali foi praticamente onde culminou essa guerra que durou, eles chamam de Guerra de 2000 Dias, e durou 3 anos exatamente. E esse é o Cânion de Chicamocha, que são as montanhas aqui de Santander, e ele se dividiu em dois bandos, duas comunidades. Então, tinha os rolos, que significavam os liberais, que eram ideias como a ilustração, e aqueles que iam buscar outras alternativas de governo, inspirado muito na Revolução Francesa. E aí estão os azuis, também, que eram os conservadores, que ainda tinham ideias muito feudais. E isso começou a se estender por todo o território e levou muita dor, muita separação, muita violência para nós. E nós chamamos isso de a violência partidária aqui na Colômbia. E em Barichara fez com que se dividisse o povoado, por exemplo. Tem outro povoado que se chama Villanueva, que está muito próximo daqui. Mas, felizmente, começando já nos anos 70, 80, Barichara entrou num processo de paz delicioso que nós desfrutamos neste momento e um período onde eu cresci. Então, foi um período em que houve uma pequena bolha livre da guerra, não tinha nem guerrilha, nem paramilitares. Então, esse é o povoado que vocês vão conhecer. Um povoado muito tranquilo, um povo com um clima delicioso, muito agradável. Você pode estar aí totalmente em paz. E bem, aqui é o lugar que vai receber vocês depois de terem visto tudo isso. Como vocês veem aqui, a arquitetura, todas as ruas são de pedra, todas as casas são feitas em uma arquitetura antiga, que é tapia pisada, com bareque, com outros materiais. As pessoas cuidam muito de suas casas, tem uma estética muito bonita em todos os lugares, e é protegida também pelo Ministério da Cultura através do patrimônio, né, que tem. Então, para fazer qualquer ajuste, assim, qualquer arrumação, você precisa de muitas licenças para poder considerar essa estética para mantê-la homogênea, né? Aqui nós temos as ruas, e nesse momento até tem um conflito bem grande, e SESI está trabalhando nisso. É porque tudo que vocês estão vendo aqui, ó, todo esse desflorestamento aí que vocês podem ver, porque tem uma semeadura de tabaco, depois de feijão, tem uma transformação para monoculturas, então isso destruiu as florestas. Então essa é a grande luta que nós estamos tendo agora para preservar, né, contra a desertificação, tentando recuperar essas fontes hídricas, as florestas, e nisso tem muita gente trabalhando aí, e pessoas muito valiosas que estão, né, nesta luta. Bem, é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Oscar, por trazer um pouco da Barichara para a gente. É encantadora. Tudo é encantador. Maravilhoso. E eu gostaria de dizer e explicar um pouquinho do porquê o Oscar está trazendo isso. Ah, você terminou o check-in, Oscar? Ou você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, 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 é isso. Uhum. Ok, então o que a gente gostaria de promover, e eu acho que faz parte da nossa conversa, eu vou pedir. Uma das coisas que nós estamos
colocando como intenção de co-facilitadores e também dos organizadores de toda essa jornada. Deixe-me explicar por que que essa ideia está vindo, né? E de onde ela está vindo. Não está tudo financiado ainda, mas nós realmente acreditamos que se a gente trabalhar juntos em tudo que a gente está fazendo como comunidade aqui, na ProSocial e na TWCF, na nossa comunidade, a gente vai conseguir. Então, por que que está vindo tudo isso, né? E por que nós estamos falando de tudo isso? E por que que o Oscar trouxe essa ideia? Uma das coisas que nós tivemos é que nós estamos passando pela nossa jornada com o coração, e o Marcelo vai abrir e falar um pouco mais a respeito disso logo depois de eu ter essa conversa, tá? Só para ter essa linha mestra. E um dia a gente estava lendo a pesquisa da TWCF e eles abriram e compartilharam. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Vocês conseguem ver essa John Templeton Foundation aqui, essa página que eu estou mostrando? Sim? Então está dizendo que o Planeta Zoom, como é importante se encontrar cara a cara quando falamos de networking, laços familiares e amor. E a gente tem falado muito disso aqui, né, nas nossas sessões, de todas essas experiências. E eles disseram que a riqueza de estudos mostra que nós fomos feitos para estar conectados socialmente, fisicamente, e mentalmente. E uma das coisas que são muito importantes é que, na verdade, tudo que a gente está fazendo, né, é muito importante, mas a gente precisa realmente se aprofundar na conexão e no amor para ter esse encontro cara a cara, né? Olhar nos olhos, para poder replicar esses momentos e movimentos na nossa jornada. Então, né, eles disseram aqui nesse estudo, e depois eu posso compartilhar para vocês, tá, pessoal? Tá em inglês, mas eu acho que vocês podem dar uma olhada também para depois até traduzir, mas a gente precisa fazer isso para realmente fortalecer os nossos lados sociais. Então, embora tenha sido muito poderoso essa criação das relações, todo esse projeto, né, a intenção era ser online, mas a gente acredita que se a gente fizer uma experiência na qual nós possamos estar juntos, cara a cara, nós podemos colocar os nossos esforços de uma maneira até mais forte nas nossas conexões, nos nossos projetos e na nossa base comunitária. Então, a gente ainda não conseguiu ter todos os recursos para financiar, mas nós estamos trabalhando juntos para entender quanto custa e nós estamos trabalhando com outros doadores extras que talvez possam também apoiar a nossa jornada. Mas esse vai ser um desafio coletivo do grupo, não é só dos facilitadores ou da ProSocial ou da TWCF. Não vai ser assim. Vai ser algo que nós estamos trabalhando juntos para ver como nós podemos buscar esses fundos e recursos e entender que se isso for importante, como é que a gente vai fazer isso acontecer, né? E onde vai estar esse local? Então, a sugestão, já que nós temos duas organizações da Barichara, na Colômbia, e também eles têm muita prosocialidade já acontecendo, então é um dos principais projetos que já estão acontecendo, né, no nível da comunidade e no nível ecossistêmico no mesmo território. Então, essa seria uma oportunidade da gente ir não só para oferecer e para a gente se conhecer, mas também para a gente entrar em contato com um projeto da ProSocial que já está acontecendo faz tempo e ver a regeneração, o resultado também que vem desse programa. Então, é por isso que a gente escolheu esse projeto. E, ao mesmo tempo, o Oscar veio também para nos convidar, para a gente conhecer um pouquinho mais do país, do espaço, da região, que nós estamos colocando como intenção para ver se vai ser uma possibilidade da gente se encontrar nesse segundo semestre. Então, isso é algo que a gente gostaria de trazer. Esse é um esforço em grupo, porque nós estamos trabalhando juntos para ver como a gente pode levantar esses fundos juntos e para fazer com que seja mais disponível e possível ter acesso para ir, né? Eu sei que, Adrian, eu estava procurando o preço das passagens do Camarões para lá, e depois eu vou precisar da tua ajuda com isso, porque a gente precisa ter uma ideia de quanto a gente vai precisar levantar nesse momento, porque isso não faz parte desse projeto inteiro da TWCF. Então, esse vai ser um esforço extra que a gente vai colocar, de modo que a gente possa melhorar
a nossa relação e a qualidade das nossas relações num nível mais alto de colaboração e cooperação como ecossistema que vai além, ok? Então, isso é algo que eu gostaria de compartilhar. Por isso que, né, a gente vai falar sobre isso também hoje. E agora eu gostaria de passar para o Marcelo, para ele dar uma visão geral desse projeto, mas não só do projeto de Barichara, mas da visão geral, né, de onde nós estamos e para onde nós vamos, para que todos nós possamos ter uma ideia do tipo de experiência e atividades que estão acontecendo antes da gente começar, né? Aí depois a gente vai apresentar a Colabsoul. Tudo bem, Marcelo? Sim, eu posso mostrar algo para vocês, no qual eu tenho trabalhado hoje, tentando entender a jornada desde o ano passado e como nós poderíamos nos reconhecer agora e os próximos passos, né, que nós queremos ter para fazer as coisas juntos. E vou compartilhar aqui a tela. Antes de compartilhar, deixa eu ver. Ah, a Mari chegou. Bem-vinda, Mari. Muito bem-vinda. Boa noite, Nene Pitândio. Na Boa correria aqui, noite. cheguei agora. Que bom que você veio. Muito bom. Então, eu vou trazer uma visão geral do projeto desde o ano passado, e talvez seja um pouco repetitivo, mas sempre interessante a gente olhar agora, depois de um certo tempo, por onde que fomos, e também os modelos que nos guiaram, e o que parece estar acontecendo agora que pode nos inspirar muito para continuar. E também avançar naquilo que foi o grande propósito do projeto, está sendo, que é em torno da evolução cultural da América Latina. Então, nesse processo de investimento nosso, em torno de uma evolução cultural possível, muito foi pensado, e esse pensamento, então, ele foi trazido ano passado em um modelo, e aí eu vou compartilhar com vocês, para a gente recordar. Então, esse material que eu estou compartilhando com vocês, ele está parte em inglês, ou talvez todo em inglês, porque eu estou preparando para apresentar para o David hoje. Então, eu peço desculpas para vocês, porque está tudo em inglês, mas eu vou procurar, então, trazer os elementos principais para que a gente recorde que em 2022 foi um ano onde estivemos inicialmente as organizações num processo de encontrar aquilo que de fato nos uniu, né, ou nos une, e que começou com um processo que foi chamado de collaborative sense making, ou dar um sentido colaborativo, e como muitas coisas que a gente tem vivido no processo da América Latina, entre organizações, entre nós mesmos, ele vai sempre nos levando para a questão do propósito, aquilo que importa para nós e aquilo que nos aproxima e que nos faz agir de forma conjunta, colaborativa. E esse processo foi trazido por uma sabedoria, um conhecimento do Robert Stiles, construído em processos que a gente pode chamar de multi-atores, porque envolve muitas partes interessadas em torno de questões complexas. E o Robert trabalhou com essa metodologia com países na Ásia e na Oceania, tratando de questões que sozinhos seria impossível resolver, e que foram construídos em processos presenciais, e que pela primeira vez foi trazido num processo remoto o ano passado. Então, ele teve um desafio muito bonito que vivemos ano passado, de trazermos um processo multi-atores de construção em torno de uma questão complexa, mas remoto, né? E a gente, então, viveu juntos um caminho que nem todos aqui puderam viver desde o início, mas que se fundamenta em alguns ciclos que envolvem, então, o autodesenvolvimento
e também uma leitura daquilo que é reconhecido como os fatores críticos, aquilo que, a partir de entrevistas, a gente reconhece como sendo a nossa dor ou o nosso desafio como organização e que, mapeado em conjunto, nos leva a identificar aquilo que é comum a nós. E esse mapeamento do que é comum, ele pode depois nos servir para avançar naquilo que a gente entende que é um nosso ponto comum para uma mudança positiva, né? Então, aqui nesse mapa que foi feito o ano passado, surgiram questões super importantes, né? Que tocam profundamente em questões nossas muito particulares, mas também coletivas, e que, ao longo do ano, eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas foi nos levando em torno de visão de futuro e também das formas que o ProSocial nos oferece de pensar uma governança colaborativa a partir dos princípios da Elinor Ostrom, que são os princípios de design e que nos ajudam, então, a novamente nos perguntar o que é possível fazermos juntos, o que podemos construir juntos e como que a gente qualifica as oportunidades que surgem a partir do momento em que a gente se reconhece como organização e como um conjunto de organizações, e que no ProSocial é trazido em multinível, que inicia, então, em grupos, grupos e grupos, e grupos e grupos e grupos. E, então, é possível a gente imaginar uma ação conjunta que vai nos levando, então, a ciclos de aprendizado, que aí eu já estou no ciclo 7, né, lá no final, e que a gente viveu também, e que então mostrou um percurso ano passado que foi muito enriquecido pelos vídeos participativos, e que muitos de nós tiveram a oportunidade de participar, e que foi, ao longo do ano passado, ele foi nos lembrando da importância da gente saber registrar o que a gente vive em uma forma de histórias, e histórias que conectam com o que acontece, mas principalmente com uma possibilidade de mudança a partir do ponto que a gente se reconhece nessas histórias. E então, quando a gente terminou o ano, a gente tinha uma condição muito bacana de celebrar aquilo que foi um processo vivido no online e que também nos habilitou para o próximo passo, né, que a gente chamou de ciclo 2. Então, bom, agora que a gente já tem uma compreensão de como que a gente pode construir um processo comum colaborativo, o que mais a gente pode fazer, de que maneira que a gente pode construir, que de fato a gente comece a ter autonomia e empoderamento daquilo que foi trazido para nós. E talvez essa seja uma questão fundamental de 2023, que a gente viveu desde o início, como se fosse uma continuidade daquilo, mas se perguntando novamente, né, quais que são as questões que importam e quais são as causas que nos conectam. E muitas dessas causas, a gente tentou criar clusters ou espaços comuns. E aí foi feito, então, espaços que partiram desse mapa que está aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, tratam de educação, mudança social, juventudes, comunidade indígena, as questões ambientais e de biodiversidade, políticas, e que nos levou, então, para partir para um processo em 3 grandes campos, né, da conservação ambiental, educação e mudança social. E para não ficar muito longo, né, eu só queria trazer para vocês uma visão que foi construída entre muitas outras, mas que talvez a gente possa sempre lembrar assim da nossa opção da gente ir mais fundo. Esse grupo ir mais fundo, going deep with the same group. Então, como que a gente pode juntos continuar agindo e reformulando aquilo que tivemos ano passado? E essa base de trabalho nosso, e que ela foi nos levando para o coração, né? Que a gente chama
a conexão profunda com o coração, porque ela se baseia naquilo que é o nosso processo interno de consciência e que nos leva também a reconhecer que a realidade, a maior parte dela, ela não é clara para a gente, da maneira que a gente imagina ser. Então, essa combinação assim de o meu processo interno, de uma realidade que eu não consigo definir sozinha, e que muitas vezes parece que eu estou tateando, né? Quando a gente fala América Latina, o que realmente importa para a América Latina? O que importa para mim? O que importa para a minha organização? Isso permitiu, então, que a gente pudesse trabalhar de um outro jeito esse ano. E um jeito que, em algum momento, nos levou a desconstruir tudo, né? E isso é bem interessante desse ano, que é uma possibilidade da gente se olhar com coragem para quem somos e assumir a nossa autonomia e identidade como América Latina. Então, esse processo ele iniciou como essa estrutura que está aqui, encontros regulares, e isso, de fato a gente tem feito encontros regulares ao longo do primeiro semestre, com entrevistas no início e entrevistas no final, que vai nos ajudar a ver a mudança que está acontecendo. Mas, de fato, o que parece estar acontecendo agora não é exatamente isso que está aqui, né? Aqui é uma estrutura que também nos tem guiado, e que ela, de certa maneira, reproduz aquilo que o Robert trouxe ano passado. Mas o que veio de fato? O que a gente viveu e por que parece diferente agora? Teve em algum momento desse ano que a gente se perguntou, né? A gente se perguntou assim, bom, mas o que é a nossa força de fato, como América Latina? E que processo que é esse de poder que surge aqui? E, em algum momento, a gente tomou as rédeas nas mãos e a gente trouxe essas rédeas nas mãos no sentido de nós somos, sim, os facilitadores que vamos conduzir essa mudança. Ao incorporar, né, ao incorporar o processo de facilitação e a gente trazer essa profunda conexão com humanidade e com respostas no nível do coração, a gente foi construindo, então, o que a gente chama do jogo do coração. E que a gente tem jogado com muito cuidado e com um olhar muito, às vezes, como se fosse um olhar duplo, né? Que ele está mirando em resultados de projeto e o que a gente consegue demonstrar que é muito objetivo da mudança que a gente quer fazer na América Latina, em diferentes níveis, mas também de uma possibilidade da gente incorporar sabedorias, ferramentas e conhecimentos em vários níveis. E aí eu trouxe aqui alguns desenhos e representações do que a gente tem feito ultimamente e que eu achei muito lindo, né, essa coleta que eu fiz hoje, que me lembra como que essa produção que fizemos juntos, ela se afasta daquilo que tinha ano passado e como que ela é profundamente conectada com o coração, numa expressão de América Latina muito própria nossa. E a linguagem que a gente tem trazido em forma dos cestos, primeiro nível individual, cada um de nós com a nossa sabedoria interconectada e como que ela vai trazendo agora a possibilidade de conversarmos como organizações e de trazermos então o próximo passo, né? E é um próximo passo que eu representei hoje dessa maneira, né? Em cima de uma pergunta-chave central: como que podemos nos apoiar mutuamente, né? Como que a gente pode se apoiar mutuamente, sabendo que a gente tem um compromisso profundo com um ecossistema autossustentável do pró-social na América Latina. Então, talvez essa pergunta a gente ainda não tenha a resposta completa dela, mas a gente tem alguns indicadores, né, alguns indícios de como que a gente pode responder. E isso tem sido feito, acho que por cada um de nós, com muito cuidado e delicadeza, que tem a ver com a nossa própria expressão
como facilitadores, nosso desenvolvimento como facilitadores, e um suportando o outro, apoiando. Processo de aprendizagem que vem cada um no seu contexto e de compartilhando aqui nas suas realizações, naquilo que a gente é, aquilo que a gente busca ser. Na forma de registro, nos vídeos participatórios, e também na possibilidade da gente se particularizar. Então, no caso, tem também um outro grupo apoiado pelo Robert, por mim, que é o grupo da Ellen, da Terry, da Gail, que tratam de uma realidade muito própria delas, desafios na área de conservação ambiental. Então, esse mapa, ele vai meio que levando a gente para um lado muito curioso mesmo, né? Então, para onde que nós iremos a partir de agora, sabendo que a gente assumiu um protagonismo, a gente assume um papel de um olhar muito próprio nosso, local, mas também mais amplo de América Latina, e o que que a gente é convidado a fazer, né? E aí aqui está um mapa ainda início, né, do que seria a nossa jornada com o coração nesse período agora 2023, 2024. Esse é um mero rascunho, né? E que ele traz aqui também aquilo que sensibilizou muito a Michelle, né? Da questão que ela trouxe da Templeton, da questão da importância da gente estar junto, né? Presencialmente, conectados, e como que isso pode nos ativar, e daí que vem a nossa iniciativa de Barichara. E aí eu batizei como Pro-Social Festival, né? Uma oportunidade da gente estar, que a gente está construindo. Ontem já construímos o nosso encontro e vamos continuar fazendo. Mas também, talvez, né, da gente poder curar coisas nossas da América Latina, em vários níveis, né, no nível individual e coletivo, as nossas histórias de cura, mas também trazer os nossos traumas multinível. E pode ter muitas origens, muitas maneiras de falar disso ou de sentir, mas que parece que está entranhado na forma como a gente recebe o poder de outros e como que esse poder de outros, às vezes, é trazido como uma fala, né? Uma fala sobre nós. Então, aqui é um convite para a gente pensar os próximos passos e que me pareceu hoje também pegando anotações que a gente fez, coisas que a gente tem percebido juntos, poderia ser um campo importante da gente trabalhar juntos, né? A questão das histórias de cura. E também da gente buscar juntos esse percurso de pesquisa e que tem a ver com os métodos participativos, com uma pesquisação, da gente fazer registros das jornadas das nossas comunidades e trazer isso em formatos que aí o pessoal da pesquisa se afasta do tradicional e vai para as formas não verbais, as formas de linguagem que são menos objetivistas, né, e mais subjetivistas de registro. Então, aqui acho que tem um terreno muito bacana de conversa para a gente fazer. Aqui é só um rascunho, mas tem uma pergunta que eu acho super bacana assim, e poderosa da gente pensar. Quais são as conexões higher order, né, em outros níveis que podem nascer dessas conexões que fazemos agora na América Latina? Porque eu acredito que o que a gente está fazendo é só o início, né? Então, o que mais, né? Quais outras conexões em novos níveis a gente pode promover a partir da nossa experiência? E também eu deixo também essa frase que para mim faz muito sentido, que é da gente realmente conseguir achar formas de superar as divisões e a gente transcender. Então, como que a gente transcende o que nos divide? Né? E eu acho que é também uma maneira de reconhecer as nossas particularidades, mas também a nossa possibilidade de união em torno daquilo que é mais potente para a gente. Né? Então, eu acho que é isso, Mia, assim, que eu queria compartilhar. Os últimos pensamentos que eu tive, tem bastante informação aqui, e essa é uma matéria-prima que vai tentando explicitar, traduzir aquilo que a gente tem vivido aqui no processo do ProSocial desde o ano passado.
E aí, eu não sei, Mi, você quer abrir para conversas agora? Acho que o Oscar. Eu vou tirar o compartilhamento, Oscar, para não ficar muito pesado de imagem. Thank you, Marcelo, for the overview. I think there's many perspectives that can be Muito included obrigada, Marcelo. Eu acho que tem várias perspectivas, né, que podem ser incluídas aqui na conversa. Eu acho que eu vou abrir aqui a palavra para a gente falar. O que vem à minha mente que não é possível não ficar triste. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês depois dessa apresentação do Marcelo. Go ahead, Oscar. Pode falar, Oscar. Bueno, muchas gracias por Bem, muito toda esta obrigado viaje, por por toda essa viagem tão hacia profunda lo organizativo, hacia até a realizar organização, tanto trabajo de percorrendo testimonio. tanto Gostaria de trabalho. saber si Eu gostaria de hay algo saber escrito que se tem algo pudiéramos escrito leerlo que a gente y possa meio que profundizar un ler poco, porque para realmente poder fue valioso aprofundar, lo que porque hablamos realmente al é inicio de la muito valioso. O que nós conversación. O falamos sea, ontem na reunião, ustedes né? lograron ahí Ou como seja, sintetizar o que vocês conseguiram foi sintetizar muchos años de trabajo muitos en los anos de cuales yo también me trabalho, siento ahí, nos quais eu y também me siento que parte sinto de aí, todo né? Eu lo sinto que eu que faço estamos parte de nosotros tudo que como falaram, que nós organización estamos aí também haciendo, como organização. Então, eu poder gostaria muito de entrar al día y poder entender lo entrar que para nosotros ler e hacemos entender, con inclusive, esas o que a gente vai fazer conclusiones com essas tan preciosas que conclusões ustedes sacaron. tão precisas que vocês tiraram. Será feito, Oscar, em breve. Ainda não temos. Essa é a nossa parte está feito já existe. E parte já foi descrito pelo Robert, mas tem uma outra parte que eu acredito que é uma parte muito própria nossa desse ano, que ainda não está descrita. E esse eu acho que é um super convite que você faz. Talvez a gente possa fazer juntos, né? Abrir um Google Docs e fazermos juntos. E eu poderia iniciar, e acho que tem várias mãos que podem trazer vivo, assim, numa estrutura inicial, né? O que a gente gostaria de dizer textualmente sobre isso que vivemos, né? Mas gratidão. Oscar, there is a lot of materials Oscar, tem muito material que, né, como o Marcelo está dizendo, os resultados desse ano, isso que a gente está fazendo como co-facilitadores, né? Então, por exemplo, a gente tem os designs, tem os vídeos individuais, os nossos vídeos coletivos. Esses são meio que os resultados desse ano, mas se você quiser saber mais do conteúdo, de toda a metodologia, do que é a ProSocial, os resultados do primeiro ano, nós temos tudo no Google Drive, no nosso canal do YouTube. Tudo o que você precisar, eu vou conseguir compartilhar com todos vocês. Se vocês ainda não tiverem acesso, me avisem. Eu estou tentando abrir só para garantir que todos tenham a disponibilidade de acessar. Mas do ano passado, muitas ferramentas vocês tiveram os vídeos, né, os vídeos participativos. A maior parte de vocês, Adriano, Oscar, César, também a Mari e Matheus, estavam ali. Mas da jornada principal, que nós tivemos pessoas, por exemplo, a Terry, nós convidamos o Joe Brewer, representando o Earth Regenerations, o Josafá e nós. Então, esse é o nosso gap do ano passado, que as pessoas estavam separadas em diferentes jornadas, mas estavam todas combinadas. É por isso que o Marcelo deu uma visão geral aqui para a gente ter todas as jornadas. Mas eu acho que isso é muito importante também, porque é uma ótima oportunidade de olhar o conteúdo, os resultados e tudo mais, e de repente compartilhar, porque eu acho que isso é valioso também. Então, né, nós temos isso no nosso link, no nosso grupo de WhatsApp. Então, do ano passado, se vocês forem para o site, vocês vão ter as três cores, né? O verde está em português, amarelo está em espanhol e azul está em inglês. Então, tudo que a gente tiver nas nossas reuniões vai ser colocado do ano passado e desse ano. Então, esse é o Ecosystem Dialogue para 2023, mas nós temos toda a jornada de 2022, ciclo 9, a celebração ciclo 8, todos também aquela aprendizagem ativa,
tudo que a gente teve do ano passado, que o Marcelo fez o design, né? Todas aquelas partes da jornada, o fluxo que nós mencionamos, esse aqui, está nesse canal do YouTube. E qualquer documento que vocês possam precisar para ler, para dar uma olhada, está no Google Drive. Então, se vocês forem para o WhatsApp, quando vocês forem, vocês podem ver ali na descrição. Vocês conseguem ver minha página aqui no WhatsApp? Então, se vocês quiserem olhar aqui no YouTube, você vai ter todos os vídeos, as gravações na nossa jornada principal de 2023. O nosso diálogo de ecossistema, os nossos co-facilitadores, a reunião que nós temos com a Céci, com o Oscar, Matheus e a Mari, está num espaço diferente. Mas tudo que tiver aberto aqui, nas nossas reuniões de quarta-feira, que nós temos nas 3 linguagens, nas 3 línguas, está aqui. Documentos que, de repente, vocês queiram olhar, vocês podem ir para esse link aqui, que é esse da Dropbox. Deixa eu ver se ele abre. E aí vocês podem ver todos os documentos que vocês podem ver do ano passado, do autodesenvolvimento, análise de sistema, análise de tendências. E quando vocês abrirem, vocês vão ter todos aqui os canvas, né? Aqui. E traduziram aqui no mesmo, né? Em português, inglês e espanhol. Então, tudo que vocês vão precisar tá aqui. Tudo que vocês quiserem saber também sobre o nosso Miro também está aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nos relatórios finais do ano passado, tudo da jornada que nós tivemos até agora, vocês podem ter acesso ali. Se vocês quiserem ver os materiais que nós desenvolvemos esse ano, é tudo que nós estamos fazendo nessa jornada agora. Então, os vídeos pessoais, os vídeos coletivos, como é que a gente está co-criando essa história deste ano. Então, quando o Marcelo diz que nós estamos fazendo algo diferente, nós estamos indo mais a fundo na situação da jornada do ano passado, que nós tivemos meio que documentos. Então, este ano, na verdade, a gente está realmente pensando na conexão humana, né? Qual que é a sensação de fazer algo junto, né? E como coletivo, e como nós podemos atravessar a fronteira, né, da organização para poder agregar valor à relação que nós temos. Então, esse ano a gente vai mais a fundo. E essa situação, né? A gente não está fazendo só um trabalho com papel para a gente checar coisinhas e ver quais são as oportunidades, etc., né? Para a gente poder dar um ok nas coisinhas. Não, a gente está realmente sentindo a conexão real e fazendo o que faz sentido para a gente. Então, fazer sentido para a gente não é só colocar aqui o que é importante para cada um de nós, né? Para a gente se conhecer mais e mais profundamente, mas também como nós podemos compartilhar e agregar valor a qualquer coisa que a gente possa fazer juntos, de modo que nós possamos melhorar essas comunidades como um propósito, né, individual e como organização e também no nosso coletivo, né, no nosso grupo ecossistêmico. Eu sei que nós tivemos muita América Latina aqui, né, Adrian, mas não se sinta fora desse contexto, porque, né, nós estamos juntos no mesmo continente, como se fosse assim, né, porque é só um oceano que nos separa, mas o valor e os desafios que nós temos são muito próximos. Então, é muito importante para a gente realmente te honrar aqui conosco. Mas quando nós falamos da América Latina, é porque nessa perspectiva geral, quando nós começamos, a Templeton Foundation, na verdade, colocou o esforço na América Latina como projeto. Mas a Terry disse que ela realmente queria que você viesse. E aí o Robert disse sim, né? Então, a gente vai enfrentar a oportunidade de ter alguém do Camarões também junto conosco, porque os desafios e os fatores principais sobre os quais o Marcelo falou no início são muito comuns, né? Alguns deles são muito comuns, devido a toda a história e o contexto que nós temos. Respondi a sua pergunta, Oscar? Sim, obrigada. Não, é que, né, tem muita teoria ali que eu gostaria de conhecer. Então, por isso que eu estava perguntando se já tinha, tipo, um documento para levar, para a gente ler, assim, como se fosse uma sistematização, enfim, um trabalho que já permitisse a gente, tá, então todas as conclusões aqui. Então, era essa a pergunta, mas, enfim, muito obrigada, Michele.
escreveu, e deve estar na pasta do Dropbox também, etapa por etapa, em um texto muito interessante, assim, é um texto muito claro, de cada uma das etapas. Então, tem um documento ali entre esses arquivos que descreve de uma forma muito sucinta, assim, etapa por etapa, como que o processo aconteceu. O que a gente ainda não fez é traduzir esse ano o que a gente tem feito, no mesmo formato que ele trouxe. Isso, exatamente, esse que a Michelle está compartilhando. E aí ele descreve ciclo a ciclo, cria uma introdução e depois mostra a aplicação aqui, no caso, a matriz, né, do ProSocial. E, e são textos muito cuidadosos, assim, e muito inspiradores. Na verdade, a intenção do Robert é publicar um livro, e essa já é uma parte do livro, né, que ele chama de, eu não lembro o nome, mas é Field Book, livro de campo, né, ou handbook, para que isso possa ser compartilhado com mais pessoas, essa experiência. Una de las invitaciones que nosotros tenemos de él es que nosotros podemos E os traer convites que nós temos dele é que nós podemos trazer os nossos cases para estar também aí nesse livro dele. Ele fez esse convite. E que para possamos acrescentar também todo o conhecimento que nós estamos tendo este ano como parte disso também. Então, é uma outra oportunidade. Nós não falamos disso ainda porque não temos todo o material, mas ao mesmo tempo que o que vai ser a base, que também possa ser comunicado que nós estamos fazendo, né, esse workshop, que nós falamos com os co-facilitadores e tudo mais. Tem tantas oportunidades que eu não sei, né, tem tanta coisa aí que a gente pode fazer, mas nós temos que, né, fazer passinho a passinho, né? Mas nós temos essa oportunidade também. Não está sendo feito, mas está aí como uma oportunidade da gente fazer tipo um coletivo com tudo, né? Considerando inclusive o Adrian. Com os cases que nós temos no nosso projeto, que podem estar aí para esse conteúdo também. Certo? Que a Michelle fala, dizer que sim, que quando a gente fala em América Latina, muitas vezes dá a impressão que está restrito à América Latina, mas é simplesmente uma maneira da gente criar uma borda, né, para um projeto que foi dirigido pelo financiamento para a América Latina, mas eu honro muito a tua presença aqui conosco, como que tem sido enriquecedor você estar conosco e contar da tua experiência, e como que a gente pode pensar em trazer isso nos próximos passos, em um formato, uma linguagem que não se restrinja simplesmente à América Latina. Então, honro muito a tua presença aqui. Any other question or comments that you would like to make? Mais alguma pergunta e comentário que vocês gostariam de fazer? Ou a gente pode ir para a sexta agora, para o nosso balaio? Yes? Podemos ir? Ok. Matheus, gostaria de fazer, ou a gente pode já tocar, agora a gente vai fazer a apresentação do Collab Soul. Gostaria de trazer de novo a reflexão dos balaios no Miro? Matheus? Oi, desculpa, é que eu acabei de voltar, eu fui ao banheiro ali. Desculpe. Quer, Perdi o finalzinho. quer trazer para a gente só um pouco orientação para a gente continuar com a atividade da facilitação dos canastros agora, dos baskets, para a gente retomar? O Marcelo vai fazer também a apresentação do Collab Soul, certo, Marcelo? Ah, sim. Uhum. Pessoal, hoje a gente vai ter a apresentação, como a Michelle disse, né, o Marcelo também disse, do Colapsou, né? A gente tinha uma apresentação programada também desse projeto mais amplo que o Marcelo acabou de apresentar, mas acho que o Marcelo também já cumpriu bem essa função. É, então, são 10 minutos de apresentação, né? Acho que vocês vão aproveitar esses 10 minutos mesmo. Eu acho que até dá para ter um tempinho a mais, né? Caso vocês precisem. Não sei o que vocês acham. E em seguida a gente vai preencher o balaio, né? Que a Michelle acabou de comentar, onde nós vamos poder oferecer ali nossas perspectivas,
de comentários e elogios e possibilidades também de cooperação, né? Que é um projeto que, pelo que eu entendi até agora do Colapsol, é um projeto que está dentro desse nosso projeto e também na facilitação, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu não sei se a Michelle pode, por favor, compartilhar, ou o Marcelo, o link dos balaios. É, eu acho que a gente pode primeiro aproveitar essa apresentação e, em seguida, discutir e preencher, então, os cestos, né? Pode ser? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para complementar também. É a mesma ideia das últimas apresentações. Tranquilo? Então, beleza. Boa apresentação, Marcelo, Michele. Obrigado. Obrigado. Eu vou convidar a Michelle para co-apresentar comigo, porque Colabsoul foi iniciado por mim e por ela em 2014, então hoje a gente diria que quase 10 anos, e por vários anos, inicialmente, a gente chamava de movimento, e, e era um movimento profundamente ligado com aquilo que nos uniu também como casal e como companheiros. Então, o Colapsou, de certa maneira, é uma expressão também de quem somos como indivíduos, eu e a Michelle, e também como casal, né? Então, tem uma... para a gente, às vezes, é complicado até falar do Colapsou, porque é falar de nós mesmos e muitas das... talvez a questão fundamental que nos uniu como casal é que a gente queria estar além do amor romântico, né? A gente queria estar além do amor em família, e a gente queria estar além das convenções de casal, e a gente queria criar uma diferença mais ampla e maior do que, ou seja, algo além de nós, né? E essa conexão profunda com uma possibilidade de agir em casal que impulsionou a gente a nominar o Colapsou lá em algum momento em 2014, né? E que teve uma viagem que a gente criou juntos, eu e a Michelle, e que era uma viagem para a Ásia, onde a gente ia fazer um sabático durante 4 meses, e que para fazer o desenho dessa viagem, a gente acabou juntando interesses meus e dela, né? O meu interesse muito forte por entender processos colaborativos além das empresas inovadoras. Eu queria explorar a colaboração que acontecia também em coworkings, em espaços que a gente chama de Fab Labs, né? Ou espaços de criatividade em outra cultura. E a Michelle, naquele momento, ela estava muito interessada em explorar outras formas de autoconhecimento e de autoconsciência, que ela já tinha feito antes, né? Já tinha feito um sabático de 2 anos, e que então, ao surgir essa oportunidade de viajarmos, né, por alguns meses juntos, e a gente se perguntava muito assim, mas para que essa viagem? Essa viagem, como que a gente vai depois retornar os aprendizados que a gente teve, aquilo que a gente vai ter o privilégio de acessar, como é que a gente poderia já antes de viajar, já pensar nisso, né? Como que a gente pode compartilhar os frutos dessa viagem? Então, de certa maneira, a gente desenhou uma viagem juntos de sabático, pensando nos frutos que seriam gerados depois dela, né? E aí, na época, eram frutos mais acadêmicos, então produziam um artigo científico sobre colaboração em ambientes inovadores, que não só de empresas, e também de compartilhar ao máximo tudo que a gente poderia aprender juntos, compartilhar, juntando pessoas para falar sobre o que a gente aprendeu, compartilhar a nossa própria experiência de casal ao conceber uma viagem juntos, enfim. A gente foi, antes de viajar, a gente já tinha essa perspectiva, né? Deixa eu passar para mim. Até acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, vou falar em português, para poder honrar também a origem.
Desde o início, quando a gente pensa na sociedade, eu acho que esse é um ponto importante para a gente colocar, mais do que toda essa história que o Marcelo colocou, do como isso se deu, é o porquê se deu. Existe no planeta dores sistêmicas que até então a gente não sabia como lidar com essa possibilidade, de como que a gente pode estar apoiando uma condição nova para nosso planeta, a partir de uma integração e uma inteireza no nível do indivíduo, da nossa relação e para as organizações, para a sociedade. É muito fácil falar que as coisas não estão dando certas e que tem muitos indicadores que apresentam para a gente essa desconexão do humano consigo, com o outro e com o planeta. Então, muitas das coisas que a gente vivia, das dores, do aumento de suicídio dos jovens, aumento de suicídio como um todo, nosso país, Brasil, sendo o ranking vencedor de burnout e ansiedade pela Organização Mundial do Trabalho, a gente vendo o adoecimento das pessoas no contexto das relações humanas dentro dos seus espaços de vida, nas organizações, na sociedade. E mais do que tudo, vendo as consequências que estavam acontecendo no nosso planeta, o impacto, né, a quantidade maior de exploração, seja das florestas, dos seres humanos, das crianças, da forma como a gente vê o governo se polarizando. Então, a gente sempre teve muitas dores sistêmicas que a gente via, e como casal era muito pequeno ficar pensando apenas em soluções para a gente. Então, o Colabsoul, ele nasce com um processo muito forte de que a gente gostaria de propor para o mundo novas soluções que trouxessem condições humanas cada vez mais vivas e que trouxessem impacto na ponta, de forma que a gente pudesse enxergar o mundo que a gente gostaria de estar vivendo. Então, tudo que a gente faz no Colabsoul, ela tem a vertente de autoconsciência em prol do coletivo. Porque se a gente quer fazer algo, não adianta a gente começar fazendo se não tiver a partir da nossa premissa, da nossa existência. Não tem como continuar fazendo aquilo mais do mesmo. Então, a gente tem que co-criar e inovar novas soluções de como a gente está trabalhando. E não tem como a gente fazer isso sozinho, porque se a gente quer inovar, fazer algo novo, a gente precisa construir isso de uma forma colaborativa. Então, quando a gente pensou em todas essas estruturas de vivência, é onde estão os espaços onde a gente pode tornar realidade questões práticas, pragmáticas, que estejam cada vez mais com seres humanos integrados, trabalhando juntos em prol de algo que vai beneficiar além das pessoas que estão envolvidas, que vai ser um legado que vai ser deixado aí para a sociedade. Então, o Colabsoul sai de uma dor sistêmica individual, coletiva, e que gera, depois disso, uma condição maior da gente começar a criar novas possibilidades de se viver em coletividade. Eu não sei, Marcelo, você preparou os slides? Preparei. Uhum. Posso dar uma olhada? Então, dessa dor foi o que gerou, para a gente poder estar aqui. E eu não sei se veio a ideia da gente compor, como que a gente chegou até o ProSocial, né? De uma dor sistêmica na época da pandemia, a gente viu que estava tendo muitos aportes e necessidades aqui no nosso Brasil, e a gente estava dando apoio para muitas pessoas, organizações e situações de vulnerabilidade no Brasil como um todo. Foi um volume muito grande de necessidades e atividades. E nesse momento, teve um momento que a gente viu que existia uma organização mundial que estava fazendo um trabalho baseado numa prática e num case prático que eles tiveram na África no período pós-Ebola. O ProSocial, com a Elinor Ostrom, foi criado com a clareza desses princípios colaborativos, dos Core Design Principles, que a gente está falando agora dentro dessa parte de colaborativa, de uma observação de como na África o país todo conseguiu se recompor através da observação de como os pequenos grupos conseguiam se reestabelecer depois de uma catástrofe e um trauma tão grande coletivo. A partir disso, dentro da pandemia, a gente começou a gerar muitas afinidades dentro desses processos todos que a gente começou a ver e falou, precisamos trazer isso para o Brasil. A gente precisa trazer gotas de esperança para as organizações, para os espaços onde a gente está, para poder ver se a gente consegue se reestabelecer como humanidade, como sociedade. Esse foi o link quando a gente começou a ter o contato com o ProSocial World. Como que a gente poderia restabelecer práticas e possibilidades da gente reconstruir o nosso país no período pós-Ebola. E a partir disso, muitas coisas, e acabamos estando aqui hoje para falar sobre a América Latina. Mas se a gente puder falar um pouquinho, né, do que a gente está fazendo, Marcelo, eu te compartilho aí o espaço para a gente poder falar rapidinho do que a gente está fazendo hoje. Obrigado, Michele.
Eu vou compartilhar os slides com vocês, mas antes eu queria só localizar esse início do Colabsoul em conteúdos-chave, coisas que estavam acontecendo, que ainda acontecem, que são sabedorias que provavelmente vocês já se conectaram ou já estão próximos ou vão se aproximar, que são sabedorias vindas do Otto Scharmer, do MIT, que trouxe um paradigma de visão de mundo que chama Teoria U, que trabalhou então a ideia de desconexão e reconexão, essa desconexão em vários níveis, né? O nível do indivíduo, o nível da sociedade, e que essa desconexão levou também a outras sabedorias emergirem mais ou menos na mesma época. E na forma de soluções também, como que eu trabalho essa desconexão a favor de um discurso mais recente da regeneração, né? A regeneração planetária, a regeneração de comunidades. E nessa época a gente tomou bastante contato com arte de anfitriar, em inglês é Art of Hosting, que é um movimento mundial que tem essa base de facilitação que a gente trabalha e que também acessa uma série de outras sabedorias que vêm ligando a gente, inclusive, em mediação de conflitos, né? E a mediação de conflitos também muito ligada a essas questões complexas da humanidade e que sozinhos a gente não dá conta. Então, essa base de trabalho que a gente veio conduzindo ao longo dos anos, que foi via acesso a essas outras sabedorias, fez que quando a gente encontrasse o ProSocial, quando a gente encontrasse o ProSocial, a gente dissesse, nossa, essa é a nossa casa, é aqui onde a gente pode continuar aprendendo e nutrindo aquilo que a gente enxerga como realidade. Né? Isso foi ali em 2020, ali a gente já tinha saído de um estado de movimento e transformado em um ecossistema, um empreendimento. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e que então ele começa com, vou pôr no modo apresentação, começa com esse enunciado, né, de uma transformação com humanidade, e parece meio absurdo falar isso, né, como se as transformações pudessem ser sem humanidade. Então, muito do que a gente traz às vezes é o óbvio, né? O óbvio é que nós precisamos fazer com humanidade e que, de certa maneira, ele vem com muita força na possibilidade da gente regenerar aquilo que foi destruído, daquilo que foi perdido, daquilo que está escondido e daquilo que é genuinamente humano e que parece que se perdeu. E essa imagem, ela traz um pouco da nossa crença também, do que a gente tem feito ao longo dos anos, que é o Revoar dos Pássaros, que para cada um de vocês vai ter um sentido. Eu tentei expressar isso de uma maneira onde eu e a Michelle, a gente está no meio né? Embora às vezes a gente se veja como aqueles que iniciam também. E talvez aí está muito dos dilemas do que a gente enxerga como essa regeneração e essa transformação que o mundo precisa passar, que é como que a gente pode agir coletivamente sendo um entre, né? Um dos, e ao mesmo tempo a gente trazendo a nossa força individual daqueles que fazem a diferença e que permitem que movimentos aconteçam e sejam iniciados. Não deixa de ser um paradoxo, né? Mas a gente tende a se ver assim, compondo num voo coletivo comum, que muitas vezes ele não tem uma ordenação coordenada, ele até a gente pode dizer, às vezes, um pouco caótico. Mas ele tem uma lógica, ele tem um sentido maior que faz com que esses movimentos aconteçam. E eu vou trazer para vocês já um exemplo do que a gente tem feito, e ele tem bastante relação com esse trabalho que a gente faz no ProSocial. E a gente fez o ano passado um trabalho no México, e que a gente trabalhou com lideranças mexicanas da região de Monterrey, ajudando esses líderes a reconhecer aquilo que poderia ser um ponto comum entre eles. E muito do trabalho que a gente faz, ele pode ser identificado por aí, né? Na nossa busca por algo em comum, aquilo que
que funciona como uma compreensão comum de um desafio. E entre os possíveis desafios que a gente levantou, surgiu esse, que é muito um desafio, a gente pode dizer, humano, mundial, da questão da violência familiar e de como que, ao reduzir a violência familiar, eu consigo cultivar relações mais saudáveis. Então, esse foi o tema de um workshop e que se baseou, então, em muito do que a gente traz hoje no ambiente aqui nosso, né, do ProSocial América Latina, que é a profunda convicção que a gente tem da conexão com o coração, os aprendizados que a gente teve com o ProSocial também, da importância de compreender esses ambientes multinível, e também dos diferentes jogos que acontecem em paralelo, né? O jogo, às vezes, um pouco mais cognitivo, o jogo a gente pode dizer que é o jogo mais sutil da arte, do espírito, da alma, e também o jogo dos documentos e dos resultados, que vem, às vezes, justificar o porquê de certos investimentos em projetos. E aí também eu trouxe um outro slide que vocês conhecem, que é o esforço que a gente faz para criar campos conjuntos de compreensão da realidade, o que nos une mesmo, né? Qual que é o sentido que a gente dá à realidade? Então, muito do trabalho que a gente faz no CollabSoul é um trabalho contextual de trabalhar da mesma forma que fizemos aqui, em visões do futuro, em projeções daquilo que a gente pode fazer juntos e aquilo que pode nos ajudar, então, a tatear uma realidade complexa e como que a gente pode gerar transformações. E aqui eu trago também um modelo que a gente aplicou no México, que é muito similar ao que a gente já fez aqui no ProSocial América Latina, e que a diferença é que a gente buscou, a partir de um desafio comum, desde o início, trabalhar os instrumentos do ProSocial. Então, trabalhamos flexibilidade psicológica por meio das matrizes, trabalhamos os princípios da Eleanor Ostrom como informação, e aí buscamos que cada um dos participantes olhasse seu próprio contexto e se perguntasse como que esse desafio poderia ser trabalhado em cada um desses ambientes. Falando assim, de uma forma, para não ficar muito vago, né? Líderes do setor público mexicano, dessa região do norte de Monterrey, pessoas que têm liderança em localidades e que poderiam, então, cada um deles acionar na sua localidade formas de lidar com essa violência familiar e a forma de promover relações saudáveis. Aqui também é um exemplo desse processo, e que ele traz muito do que a gente viveu ano passado no ProSocial, né? Que é um processo de definir uma estratégia, fazer uma análise de atores, olhar tendências e perguntar quais são as capacidades e oportunidades que a gente enxerga a partir desse mapeamento. E agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, o trabalho que a gente faz no CollabSoul. É um projeto colaborativo que fizemos baseado no que seria aquilo que a gente chama no CollabSoul de quais são os novos jeitos de ser e fazer que a gente pode promover no mundo. Se fôssemos criar um evento, né? Se fôssemos criar um evento, como que ele seria? Como que ele se chamaria? O que ele poderia trazer de novo, de diferente, que fosse nessa direção de transformação? E fizemos, então, um trabalho ao longo de um ano, entrevistando pessoas e trazendo um grupo muito próximo, semanalmente, nos perguntando assim, qual é o espaço possível de transformação que a gente pode oferecer para o mundo. E então nasceu esse projeto, que ele se chama Quem Cuida de Quem? Então, quem cuida de quem cura, quem cuida de quem causa, e quem cuida de quem cuida. E aqui é um jogo de palavras, mas ele trabalha com questões que a gente considera delicadas, sistêmicas, questões que eu vou trazer aqui
algumas delas, né, que estão em perguntas, por exemplo, como podemos ampliar os nossos horizontes e aprofundar o que é a descolonização, né, no sentido mais amplo do Brasil e da América Latina? Ou como que a gente pode incluir diferentes saberes e trazer intercâmbio de conhecimentos? Como é que a gente pode honrar diferentes saberes e criar algo novo? E um terceiro campo, um campo das condições, das situações de homoafetividade, heteronormativas. Como é que a gente pode transformar a forma como a gente cria condições e como é que a gente pode romper com situações que estão ligadas a dores e traumas? Então, são questões que a gente encontrou importantes de serem trazidas num ambiente de causas, curas e cuidados, e que ele pode ser um movimento, um encontro, um festival. A gente ainda não concretizou, mas muito do Colabsou, da nossa ação, é em torno de concepções, de projetos, grandes visões conceituais, e que muitas delas a gente coloca no mundo e outras a gente oferece. Então, esse projeto ainda não se realizou, mas ele se volta também para formas de diálogo que a gente desenvolveu ao longo dos anos e que a gente chama de diálogos em três pessoas, e que talvez a palavra não seja triálogo, mas são conexões profundas, distribuídas entre pequenos grupos de três pessoas e que juntas vão construindo essa possibilidade de transformação. Então, a gente pode pensar isso num evento, feitos encontros de três pessoas, e festivais, e muitas formas de conexão em torno daquilo que a gente considera ser a desconexão, né? Desconexão com causas, a desconexão de quem cuida dessas causas e a desconexão com o processo de cura. Eu vou citar um terceiro exemplo de coisas que a gente tem feito. Esse projeto que chama Collab Store, ele já tem uma outra vertente. Ele se baseia em a possibilidade de juntar empreendedores da economia criativa e trabalhar com eles formatos participativos, que permita que eles tomem decisões de forma autônoma, conjuntas, e também desperte neles um processo de autoconhecimento e de liberação de protagonismo, e tudo isso ligado também a uma conexão com os benefícios de se fazer juntos uma loja, né? Que no caso é uma loja colaborativa, e que acontece pensando em, claro, vender produtos que são produzidos por esses empreendedores, mas também de criar benefícios a partir dessa venda. Os benefícios doando 10% de tudo que é gerado nas vendas para projetos sociais. E isso já fizemos durante 3 anos. Na pandemia, a gente deixou de fazer, e é feito dentro de um evento no Brasil que se chama Festival da Felicidade, um evento de grande porte, de nível nacional, que reúne milhares de pessoas, em geral de classes mais elitizadas no Brasil, de classe média e classe alta, e que o Collab Store, então, ele também vem como uma maneira de trazer, como se fosse um hacking, né? Como se fosse uma possibilidade de trazer uma mensagem diferente de como que negócios podem ser, de como empreendedores podem atuar e como que a gente pode criar novas realidades a partir de processos colaborativos de empreendimento. E aqui a estrutura sociocrática que a gente utiliza também, quando a gente junta, por exemplo, 20, 30 empreendedores para criar juntos a loja, né? Que a loja funciona durante 2 dias somente, então ela é criada desde o zero, desde a parte de projeto do espaço em si, como se fosse um stand, mas também como que eu faço a parte de finanças, como que eu trabalho comunicação, como que eu trabalho estoque, quem que vai cuidar da recepção e vendas. Então, esses processos decisórios, feitos de forma colaborativa e emergente, são cultivados por nós ao longo de semanas, né? Semanas antes de abrir a loja, são feitos encontros, processos de autoconhecimento, processos
também de ampliação das possibilidades de como empreender com os outros. E eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, para que vocês possam ter um pouco assim ideia de como que acontece essa loja. Só um minutinho. Deixa eu achar ele aqui. Tá, então eu vou compartilhar, clicar embaixo, Share Sounds, e vou... Agora deixa eu ver onde estamos aqui. Só um minuto. Aqui. Marcelo, não está aparecendo. Pessoal, nasceu de uma. Marcelo, Não está não aparecendo o está vídeo? aparecendo. Não, você está com a tela do Uhum. Google, eu acho, do seu computador. Você quer que eu mostre o nosso manifesto? Em vez do vídeo? Sim. O vídeo do manifesto? Pode ser. Uhum. A gente vai mudar um pouco. Seria no começo, mas acho que eu vou colocar agora no meio. Mas vamos lá. Vou colocar para vocês entenderem um pouco do contexto, do porquê que tudo isso existe, né? Com base naquilo que a gente tem falado. Ele é simples, mas eu espero que possa trazer para vocês um pouquinho disso que a gente está falando. Vamos ver se vai conseguir compartilhar. E a partir, né, de tudo isso, quando a gente mostra todos esses processos que a gente está fazendo, às vezes é tão difícil de explicar. It's so hard to explain because É there's tão so difícil de explicar porque tem tantas maneiras que nós podemos estabelecer essa nova maneira de ser, fazer e promover coisas que têm sentido, que às vezes quando a gente separa todos esses projetos, obrigada, Marcelo, por ter trazido tudo isso, porque é muito especial, mas quando a gente entende, né, por que que a gente está fazendo isso, de onde a gente está vindo, quaisquer esforços que nós estamos colocando, especialmente nesse projeto, é porque nós realmente acreditamos que tem tantas coisas especiais que vêm dessa parte do mundo, junto com a Adriana, que podemos oferecer. É uma maneira nova de ser, é uma maneira nova de promover as coisas, é uma maneira nova de impactar. Como nós podemos colocar os nossos esforços juntos, de modo que nós possamos colocar também o impacto lá para fora. Então, quando nós trabalhamos no Brasil, tem tantos outros projetos que... Obrigada, né, Marcela, por também fazer parte disso. Porque nós acreditamos que a maneira que nós estamos fazendo e vivendo como uma sociedade, como comunidade, tudo que nós estamos colocando como resultado pode ser serviço, pode ser uma organização, pode ser um projeto,
a maior parte das vezes não faz sentido para ninguém, ou faz sentido somente para uma pequena porção da população ou da organização, sei lá. Então, tudo que a gente está fazendo na Collabsol hoje também é para ver como é que a gente pode promover uma grande reflexão do que precisa mudar e todos os processos diferentes, né, que são os novos processos de design, que podem, na verdade, ter um resultado para inspirar e promover a esperança e algo que é possível de ser feito. Porque grande parte das vezes a gente pensa, esse projeto pode impactar, mas não pode ser sustentável. Não, mas pode ser sustentável. Mas a maneira que nós precisamos fazer as coisas é um pouquinho diferente. A gente precisa promover um pensamento inovador diferente, de modo que a gente possa co-criar e colaborar para que a gente possa reunir os esforços para um propósito comum. E, ao mesmo tempo, acreditando e entendendo que a parte interna, o que nos promove a fazer tudo o que a gente faz, tem uma linha que tem a ver com a felicidade, felicidade profunda, não uma carinha feliz, né? Mas felicidade como um propósito de vida, que combinado com tudo isso, pode promover a mudança e desenvolver o que a gente precisa para o mundo. Então, eu acho que, principalmente, essa é uma das coisas mais importantes que nos conectam e o que nos fazem nos mover. E o Marcelo nos deu um pouquinho, né, de alguns dos projetos e sugestões e como nós podemos promover isso, mas tem tantas outras que eu gostaria de compartilhar, mas não tem tempo, né, para compartilhar tudo. E é por isso que nos faz estar aqui e, ao mesmo tempo, dar todo o nosso melhor da nossa energia em direção a algo que é possível e que pode promover um impacto para mais pessoas, né, que é necessário e o que é necessário. Então, eu acho que isso é um pouquinho da Collabsol. Eu estou muito grata ao Marcelo porque nós não tivemos tempo de realmente ver o que poderia ser compartilhado, né, com todos vocês. Então, perdão por não compartilhar o vídeo antes, mas ao mesmo tempo eu gostaria de postar isso aqui para que a gente possa, né, ter um pouquinho mais do que é. Sim, obrigada, Michele. Nós trabalhamos em dimensões diferentes, também com uma vida, né, corporativa, ajudando líderes e equipes para desenvolver essas pessoas em estratégias diferentes, em também a construção de equipes. Nós ajudamos essas pessoas a inovarem, a ter meio que um diagnóstico de níveis de felicidade, colaboração e por aí vai. E quando nós vemos o que nós temos feito na ProSocial, é muito mais, né? Vai além só das corporações. Isso diz respeito a essa regeneração e como nós podemos promover isso através dessa colaboração multinível. Esse aspecto que vai além só de um aspecto de sucesso. Então, nós temos trabalhado também para tentar entender as diferenças que, às vezes, nós falamos com algumas audiências que, né, vão meio que dizer, você é maluco, não estou entendendo o que você está falando. E, às vezes, é difícil ter essa sensação de como a gente pode servir, né, os demais. Eu acho que isso é algo que nós temos feito ao longo dos anos, tentando ter essa visão própria de como nós podemos contribuir em diferentes ambientes, de modo que possa beneficiar as pessoas e as organizações. Então, é complicado porque, às vezes, nós precisamos falar em uma língua diferente para ajudar as pessoas e as organizações e utilizando algum tipo de linguagem que, às vezes, acaba nos afastando do que nós acreditamos. Então, isso é muito difícil de atingir o tempo todo, mas o que nós tentamos fazer é tentar estar muito conectado com o nosso propósito e trabalhar com coisas que, na verdade, importam para a gente.
Para a gente, a social está tão conectada com o que nós acreditamos que seja o nosso papel como um ecossistema. Então, eu acho que a gente podia falar muito, sabe, em diferentes aspectos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, como esse anterior aqui sobre a Collab Store, que tem a ver com empreendedorismo e como a gente pode ajudar né, os empreendedores a ter essa colaboração e trabalhando numa ordem maior, e não só vender coisas, mas também tentar colocar sentido no que eles estão fazendo e inspirando os demais. Então, esse é só um exemplo, ok? Então, gostaria de ouvir vocês, né? O que de repente é a impressão de vocês a respeito dessa pequena apresentação da Colapsol? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Michele, pela apresentação. Eu gostei bastante, do projeto de vocês. Assim, eu não conhecia todas essas ideias, esses conceitos, as estratégias por trás, assim, e eu até coloquei lá no Miro, fui adicionando ali durante a apresentação alguns elogios e comentários, e estou terminando de escrever uma pergunta aqui no chat. Mas acho que eu vou abrir para o pessoal agora e comentando e digitando também as percepções e feedbacks também, né? E a gente pode preencher tudo isso no Miro também ao mesmo tempo, enfim, e ir fazendo esse processo mais, assim, natural, né? Beleza? Alguém gostaria de comentar? O Adrian e a Ceci. Quem gostaria de ir primeiro, que eu não vi quem levantou a mão primeiro? O o Adrian? Beleza, obrigado, Ceci. Okay. Thank you, Ok. Mateus. Oh, Obrigada, Matheus. thank you very much, Marcelo, and Muito obrigado, Marcelo e Michele, pela apresentação maravilhosa. Eu acho que, né, muito interessante tudo que a Collapsol faz. Eu fiquei muito interessado porque eu sinto, né, que pelo que vocês explicaram, que tem muito a ver com como vocês se sentem em determinado momento, né? Tem a ver com a personalidade de vocês e como vocês ligam as atividades a tudo. Eu fiquei particularmente tocado quando você falou sobre violência na família. Eu gostaria de saber, né? Você falou a respeito de trabalhar com governos e grupos, em termos também da Collab Store. Agora, quando você fala da violência nas famílias, você faz como, sei lá, tipo educação ou sensibilização, ou as pessoas contactam vocês, de repente, para fazer uma cura, ou para falar a causa, a cura e o cuidado, né? Ou vocês fazem algum tipo de projeto educativo ou conversa presencial com uma pessoa, algum tipo de aconselhamento, não sei, uma terapia, enfim. Como é que vocês fazem isso nessa área da violência familiar? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito disso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Não sei se eu vou ter a resposta adequada, porque nesse projeto, na verdade, quando nós falamos sobre essa violência nas famílias, desde que falamos com o setor público, eles tinham uma recomendação de, na verdade, promover como uma política, né, para a província, para ter um projeto específico para falar com os homens sobre a violência nas famílias. Então, naquela situação, eles tiveram um grupo de pessoas trabalhando nisso, com uma política para ser estabelecida, porque geralmente você tem apoio para aquele que foi violentado. Então, há muitas organizações com projetos nisso, e aí eles dão suporte para a pessoa que sofreu a violência, mas, ao mesmo tempo, eles podiam ver do projeto e da jornada que nós fizemos, algo muito importante que estava faltando, que, na verdade, era ter uma política pública para cuidar de espaços públicos para falar com os homens, que são, né, quem estava promovendo a violência, não só com as mulheres ou com as famílias, né? Quem que está promovendo? Então, isso foi algo, né? E eles tiveram uma ideia a respeito de como poderiam fazer isso de uma outra maneira, né? Não oposta, mas enxergar de uma maneira perspectiva, o que realmente estava causando aquela situação.
Quando nós falamos sobre mentoria e coaching, aconselhamento e processo de cura, nós temos isso em construção de equipes e projetos que são diferentes, não especificamente aquele, mas, por exemplo, quando você tem mentoria com líderes, não importa, pode ser grandes empresas ou pequenos grupos familiares ou ONGs, quaisquer deles, e infelizmente no Brasil, nós temos uma alta porcentagem de pessoas que foram violentadas quando eram jovens ou até na época da adolescência. Então, grande parte dos líderes, hoje, quando a gente aprofunda realmente no projeto, fazendo um coaching ou mentoria, a gente tem processos que podem ajudá-los a enfrentar o trauma individualmente e como eles podem realmente, e além disso, para ter apoio e assistência e trabalhar como um líder. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? A gente não, nós não somos curadores, né? Assim, da maneira mais tradicional, mas nós podemos dizer que sim, nós gostamos de trabalhar com traumas profundos, traumas coletivos, individuais, de modo que essas pessoas possam estar, ou essas organizações possam estar em um e ser um exemplo diferente disso na organização e na sociedade. Então, por exemplo, se você precisar ter um bom líder para estar nesse melhor espaço de promover boas mudanças e dar um bom apoio para algo que eles precisam e que eles tenham impacto, eles precisam estar num espaço melhor. Será que a gente vai fazer um coaching em uma cura com todos os líderes que vêm? Geralmente não. Geralmente, a gente foca nos líderes que a gente sabe que podem promover a mudança que a gente quer ver no mundo. Para eles, sim, nós gostaríamos de dar o tempo e o apoio e a assistência que é necessária. Não só eu e Marcelo, nós temos um grupo, uma equipe, como um ecossistema que pode nos ajudar também a fazer isso. Aqui nesse projeto sou eu e Marcelo, especialmente da Colabsol. Mas nós promovemos isso e temos a Mari, no projeto dela, nós temos a Marli, a professora da Univille, que também está vindo com esse mindset de como nós podemos colocar os nossos esforços juntos para fazer algo que é necessário para o nosso país, que é permanecer e manter os povos indígenas nos seus territórios e ter as suas vozes ouvidas em vários espaços. Então, esse é um outro projeto, que não é só ela, né? Nós temos também pessoas da aldeia da Floresta Amazônica, que já é um outro projeto também, e como nós podemos promover a independência deles de modo que eles possam ter a sua própria escola, para promover a própria cultura, a própria linguagem, e ao mesmo tempo permanecer com essa cultura em uma posição segura, na qual todos tenham instruções e tenham coisas aí no país. Então, esse é um projeto diferente, mas também é uma maneira diferente de falar sobre esse coaching, sobre essa mentoria, para desenvolver esse programa, né, para ter impacto. Respondi? Obrigada pela pergunta. É sempre bom, porque eu nunca tive esse tipo de pergunta feita, sabe? Mas isso me deu uma visão, assim, legal. Ceci? Eu tinha a mesma pergunta, assim, na verdade, bem parecida, e você já respondeu. Então, a outra pergunta seria, quando vocês falam de Collab Soul, eu gostaria de saber se é como uma economia circular, colaborativa, como é que é isso daí que você falou? Bem, é uma boa ideia, Ceci, poderia ser, mas a intenção é que essas pessoas que empreendem, que são produtores da economia criativa, possam aprender juntos a prática da colaboração baseada em autoconhecimento. Mas é uma boa ideia para fazer esse ano, né? Quando o tema da economia circular. E nós poderíamos fazer esse chamado para empreendedores que queiram construir a partir desses conceitos. Ceci, não sei se foi a pergunta, mas alguns dos produtores, sim, são da economia circular. Geralmente é um espaço de privilégio, esse festival, né? Esse Congresso da Felicidade, que acontece uma vez por ano. Mas é uma condição que geralmente, quando nós temos os produtores no Brasil,
eles fazem como indivíduos, né? Não são individuais. Então, não têm a oportunidade de estarem juntos e quase nunca têm a oportunidade de estar nesse tipo de evento. Então, a oportunidade tem uma visão sistêmica, na qual nós acreditamos que se não colocarmos esse tipo de empreendedores próximos das pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, não tem como ampliar a sua perspectiva, nem de um lado nem de outro. Porque a condição de consciência de consumo está ao redor disso, que quando se compra algo, seja de um produtor camponês ou de uma pessoa da comunidade, por exemplo, indígena, que faça o artesanato como um poder da sua cultura e condição social, e também de subsistência, muitas vezes, né, para sobreviver. Mas não há a consciência do outro lado, de onde vem, né? Então, tudo na Collab Store não tem somente a intenção de trabalhar colaborativamente para que os artesãos tenham a oportunidade de estar juntos. É ver que tem a oportunidade de trabalhar conjuntamente com outros para ter sucesso e estar em diferentes lugares e oportunidades, porque fica, né, com uma ampliação dessa perspectiva, não só de trabalhar sozinhos, mas se aprende com os outros, né, como nós aqui, mas como uma loja, né? E também como se traz a consciência da amplitude do que eles fazem, do valor. Então tem as histórias, tem um conteúdo de consciência para as pessoas que estão vindo para a loja não só vender, né, colaborativamente, mas qual é a mensagem, né? Então, por exemplo, as duas fotos que nós tínhamos, uma era, por exemplo, o endereço de uma organização que estava ajudando. Então, não é somente para comprar algo da sua cultura para o artesão, que é muito tradicional, com muita qualidade, mas também toda a história e também você pode ajudar uma organização social que está precisando de ajuda e apoio financeiro. Então, quando uma pessoa tem uma questão de trazer à luz a algo que geralmente esse tipo de pessoas da sociedade não tem tempo para ver, para ter a oportunidade de se aprofundar em coisas mais importantes que podem mudar o seu modo de comprar ou refletir sobre aquilo. Então, todas as pessoas que vendem lá têm uma consciência como a nossa aqui, de fazer a mudança, de mudar, de, né, tudo que a gente precisa, mas também trazer um pouco mais de amor, altruísmo, condição humana, de tudo isso que nós estamos fazendo aqui na loja e promovendo. Mas uma coisa que eu não gosto é que não é caridade. Porque isso, não gosto disso também. Não, são empreendedores que falam de um lugar interno, empoderados, e traem a sua linguagem e tudo isso conjuntamente. A importância de tudo isso. Então, isso é muito importante também. Porque eu não gosto de, caridade, que bonitinho. Não, não, não é isso. É integralidade. São projetos muito bonitos, os produtos são de muita alta qualidade. Então, tem qualidade, tem história, tem todos os valores de onde vem. É muito bonito, muito bonito. Mas não é um processo aí só uma festa, não. Alguns deles trabalham com a economia circular, né, de onde você tem coisas da natureza ou que estão utilizando os ah, ah, resíduos da sociedade, mas para uma condição maravilhosa de arte. E isso é muito bonito. Michele e Marcelo, como é que vocês trabalham, por exemplo, no México? Como é que vocês foram? Chamaram vocês? Ou vocês foram para trabalhar com a comunidade? Como é que foi isso? E a segunda pergunta, quanto que dura um processo como esse? Vocês vão desenvolvendo antes ou vocês chegam lá? Em quanto tempo, mais ou menos, vocês duram para executar esse trabalho? Obrigada, Oscar. Eu acho que recebemos esse convite da ProSocial através do contato do Paul Atkins com uma senhora que trabalha
com Bem-Estar e Felicidade no México, que é um grupo que se chama Encontro Mundial de Valores, e é muito importante no México. Então, tivemos esse convite do Paul Atkins, um dos fundadores da ProSocial. Então, fizemos encontros semanais, 2 encontros, né, um por semana, né, Michele? Uma vez por semana, durante 8 semanas seguidas. 2 horas e meia cada encontro, todos eles remotos. Foi muito bom para melhorar o espanhol. Fizemos aula de espanhol para poder trabalhar com elas. E foi um esforço para melhorar essa oportunidade. Bem, eu gostaria de pedir licença para vocês, porque agora temos uma conversa com o David em relação ao nosso projeto. Então, eu vou ter que sair para poder participar dessa outra reunião. E eu vou finalizar aqui. Então, muito obrigado por vocês e nos vemos em breve. Até. Oscar, eu adoraria dizer que sim, tem uma oportunidade, porque esse projeto no México foi online. Mas para fazer isso presencialmente, eu acho que dependendo da cultura e de quem são as pessoas envolvidas no projeto, eu acho que se pode fazer em menos dias, com uma integração do presencial. Então, eu acho que em uma semana você pode fazer muita coisa. Não vai ser todo o projeto, com todos os detalhes, mas temos a oportunidade de fazer um grande plano considerando o aprofundamento das causas e do que você precisa fazer conjuntamente, né? Aí isso sim, mas em detalhe se pode fazer depois. Tudo depende, né? Depende do que você precisa. Eu acho que quando a gente esteve em Barichara, quando a gente tiver, né? Tem tantas coisas que a gente pode oferecer também, porque tem muitos projetos que nós fazemos como voluntários. Então, por exemplo, não só nós, mas nós temos uma rede maravilhosa de pessoas que, se tem um grande propósito, é bonito, se conecta em seus corações e tem o seu talento e tempo para oferecer, eles oferecem também. Então, muitas das coisas, por exemplo, que nós fazemos com a Mari, totalmente voluntário. De todas as coisas que estamos pensando, desenvolvendo para a comunidade dela, é um tempo extra que nós não temos, mas a gente faz, a gente cria. Porque é necessário. É necessário. Então, quando nós temos qualquer que seja a necessidade, nós podemos refletir e fazer como uma grande mudança, né? Uma grande oferta também para o nosso sistema latino-americano. E de todos os projetos que estamos fazendo, estão muito conectados com a essência da alma humana. Então, não é difícil de fazer uma grande rede para que se possa somar para um novo espaço de possibilidades para a comunidade, a sociedade, tudo isso. Mas somos pequenininhos, comparando, né, com tudo que estão fazendo também. Mas estamos tentando fazer algo que nos conecta e que se possa sonhar, né, quando a gente pensa no mundo e pensa em Deus ou qualquer que seja a melhor palavra, né? Está aí no tempo de ir, né? E se eu tiver que ir, eu vou tranquilo, porque eu acho que a cada minuto eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. E, né, eu vou. Se eu tiver que ir agora, por exemplo, eu vou, né? Enfim, com essa condição no meu coração. Eu acho que esse é o meu maior desafio todos os dias, né? Porque tudo que eu faço seja para fazer algo que seja melhor para a minha vida e para a vida das pessoas, mas de acordo com os meus valores pessoais. Então, que assim seja, né? Muito obrigada por todas as palavras de vocês, então, pessoal, todos os presentes de vocês. Nós mostramos um pouquinho, bem pouquinho da Colabsou e a gente espera que a gente tenha compartilhado um pouquinho do coração nosso com vocês. Então, muita gratidão por vocês, né, pelos seres humanos que vocês são.
para a gente continuar. Então, só uma palavra agora para a gente dar no nosso check-out hoje, ok? Para que a gente possa sentir. Qual é a palavra que vocês vão levar de hoje, dessa reunião, para a semana de vocês? Se vocês puderem abrir o microfone só para dar a palavra, para que a gente possa né, falar. Imagine que a gente tem uma fogueira aqui na nossa frente e vamos só falar para a gente se inspirar com essas palavras. Generação. Amor. Amor, Inspiração. Servicio. serviço, Togetherness. estar junto. Estar juntos, togetherness, sim, é a minha palavra. Muito obrigada. Carol, se você quiser compartilhar sua palavra, colaboração. Maritza? Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Se cuidem, pessoal. Obrigada, Maritza. Que a nossa fogueira continue queimando e que se dissemine pelo mundo com essa energia da colaboração, de estar junto, solidariedade, tudo isso que a gente falou, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Facilitadores, a gente vê vocês amanhã, ok? Beijo, pessoal. Beijão, beijão. Até.